Papagaio verdadeiro. Pois é, esse vai ser o vídeo de hoje, que é um dos animais mais populares aqui do Brasil, sem dúvida alguma, né? Acho que junto com o jabuti, quando a gente fala historicamente de pet, sem dúvida alguma, né? Papagaio e jabuti, o papagaio verdadeiro, mais especificamente, são os animais aí que a gente mais encontra pelo Brasil. E nós temos dois bichinhos. É um casal? Exatamente. Lincoln, vou abrir gracinha. aqui, não sei se ele vai dar um susto e vai acabar voando aí em cima da Thaís. A gente, por uma coincidência, hoje tem um casal de papagaios verdadeiros. Esse aqui é o machinho e essa aqui é a fêmea. E aí, Lincoln, já que a gente está falando de papagaio verdadeiro, papagaio, eu acho que é importante a gente contextualizar algumas coisas. Primeira coisa, existem diversas espécies de papagaios, tá? Sim. Então, elas não se restringem, primeiro, ao Brasil, só ao território nacional. A gente encontra papagaios em outros países. Certo. E não existe só o papagaio verdinho, que nem você está vendo aí no caso do papagaio verdadeiro. Se a gente mostrar aqui do lado, ó, der uma passadinha aqui pro lado, essa aqui é uma fêmea de papagaio ecletos. É uma papagaia. Tá? Não é um papagaio que existe naturalmente. Vou abrir aqui para você mostrar ela melhor. Não é um papagaio que existe naturalmente no Brasil, tá? Mas é uma papagaia. Então, primeira coisa, só existe papagaio verde? Não, não existe papagaio verde só. Só existe papagaio no Brasil? Não, também não é verdade isso. Não existe só papagaio no Brasil. O papagaio, vamos voltar agora então para o papagaio que a gente está falando aqui, que é tema do nosso vídeo de hoje, né? O papagaio verdadeiro. O papagaio verdadeiro, primeira coisa, né? Eu não gosto muito desse nome verdadeiro, porque vira e mexe alguém pergunta assim, mas os outros são falsos? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? A gente chama vulgarmente o papagaio Amazona aestiva, que é o nome científico desse papagaio, de papagaio verdadeiro. Quando a gente fala do gênero Amazona, a gente tem Amazona aestiva, Amazona farinácea, a gente tem diversas outras espécies de papagaio verdes que ocorrem no Brasil do gênero Amazona. Mas o papagaio verdadeiro é o que é mais criado como pet e é o que tem maior tendência à capacidade de fala, tá? E aí, Lincoln, eu vou abrir alguns parênteses na nossa conversa sobre papagaio verdadeiro, porque a gente tem 1 milhão de mitos que rodeiam esse animal. O primeiro mito é, todo papagaio obrigatoriamente vai falar? Não. Isso Depende não do indivíduo, é né? verdade. A primeira coisa é, cada espécie tem mais ou menos predisposição e capacidade de fala. Com certeza. Quando a gente fala dos papagaios do gênero Amazona, no caso, o Amazona aestiva, que é o papagaio verdadeiro que a gente está mostrando, é o papagaio que tem maior capacidade ou habilidade para falar. Só que tem indivíduo que pode não falar nunca, por conta dele mesmo, ou por conta do próprio ambiente. O papagaio, gente, eu fico brincando, mas o papagaio não é autodidata. Ele precisa de estímulos externos para começar a desenvolver a sua capacidade e habilidade de fala, tá? E aí vem o segundo mito, né? Que é só o papagaio macho que fala. Não, com certeza Gente, não. olha só. Afirmar isso, com todo o respeito, eu vou ser categórico, eu acho que a gente às vezes tem que ser mais incisivo em algumas coisas. É atestado de burrice, tá? A pessoa que afirma que só o papagaio macho fala, ela está sendo burra, me perdoa. Essa é a verdade, tá? Tanto o macho quanto a fêmea têm mesma capacidade de fala. Não existe nenhuma comprovação de que o macho fala mais do que a fêmea. Ah, mas eu tinha uma calopsita que assoviava mais o macho. Isso é outra história. Não mistura as coisas. Não tem nada a ver. Então, a gente inclusive vê muitas pessoas que têm um papagaio que ela jura que é macho há 30 anos, só porque o bicho fala. E na verdade é uma fêmea. Eu conheço diversos papagaios fêmeas sexados por exame de sangue, que falam pra caramba, e diversos machos sexados por exame de sangue, ou seja, são comprovadamente machos que não falam nada. E aí eu falei de sexado, né? Outro mito que tem em torno do papagaio. É impressionante como tem fake news em cima do pobre do papagaio, né? Como tem informação falsa. O papagaio macho, ele tem 7 penas vermelhas na asa. Gente, pelo amor de Deus, coisa. tá? Se fosse assim, a gente não gastaria dinheiro para fazer o exame. sexagem, coleta de sangue, existe sexagem. dimorfismo, Não assim. existe dimorfismo, não existe diferença aparente. Aí você vai olhar aqui e falar assim, peraí, mas esse cara aqui, que é o macho, que eu já falei, ele é muito maior do que a fêmea.
Ok, Tem nada a ver. eu já vi várias fêmeas muito maiores do que os machos. Nesse caso, o macho é maior do que a fêmea. O macho é mais isso, olha, que aparecer na filmagem. Esse bicho é muito manso. Ele quer estar o tempo todo próximo. Eu tava brincando aqui comigo O tempo agora. todo próximo, brincando. Então, assim, nesse caso, esse indivíduo aqui é maior do que a fêmea. Não necessariamente isso vai se replicar com os outros papagaios, entende? Às vezes então, até pela, sei lá, não sei, pode ser a idade também, que é mais desenvolvido, tem mais meses de vida, né? Às vezes o cliente chega aqui e fala assim, você me garante que ele vai falar? Fala, eu não dou garantia de que o animal vai falar. Isso não é uma peça, um produto fabricado em série. Isso é um animal, é um ser vivo. Cada um tem uma característica. O que eu garanto é, essa espécie, os papagaios Amazona restivos, os papagaios verdadeiros, são os papagaios dentro do gênero Amazona, dos papagaios verdes que a gente tem aqui no Brasil, que tem maior capacidade e habilidade de fala. Por que eu falo dentro do gênero Amazona? Porque se eu for falar, por exemplo, de um papagaio timé, de um papagaio do Congo, esses bichos estão muito mais à frente em diversos quesitos do que esses papagaios aqui. Por exemplo, ela é mais contida. Ele é que é mais dado de pular e se jogar em cima para brincar. Então vamos lá. Papagaio verdadeiro. A primeira coisa que você tem que saber é, já falei para vocês, não existe diferença de macho para fêmea visualmente, você precisa de um exame de sangue. Você não tem diferença de macho para fêmea, como eu falei, não tem diferença de fala também de macho para fêmea. Beleza? Tempo de vida, em torno de 50 a 60 anos, é o que a gente espera que vá viver esse papagaio. É um bicho para a vida toda. O que a gente precisa ter em mente é que essa ave não é considerada pela legislação um animal doméstico, como gato, cachorro, coelho. Então você precisa adquirir esse animal ou num criatório comercial legalizado, autorizado a comercializar o animal, ou numa loja como aqui na Ecotop Exóticos no Rio de Janeiro. Primeira coisa, o animal tem que vir anilhado. Só a anilha não garante absolutamente nada. Nessa anilha tem que ter o estado de origem do animal, tem que ter a numeração do animal, tem que ter o diâmetro da anilha, são todas as informações obrigatórias. Esse número de anilha tem que constar na nota fiscal desse animal, no certificado de origem, na licença de transporte, enfim. Existe um conjunto de documentos que vai acompanhar esse animal para a vida toda, além da anilha, que é a marcação individual. Então, só adquira o seu papagaio, a sua ave silvestre, num criatório legalizado ou numa loja legalizada. Tá? Empreendimentos legais, que tem autorização dos órgãos ambientais, tanto o IBAMA federal, quanto o órgão ambiental estadual, para comercializar a espécie. Bom, pode Queria falar uma coisa que é muito importante a gente martelar isso aqui, que é a questão da alimentação dos papagaios. Muita gente até hoje, principalmente, não é culpa das pessoas, assim, tem que buscar informação. Eu acho que é culpa das pessoas, de certa sim. forma tem culpa, sim. No mundo que a gente vive hoje, com toda a informação, é culpa das pessoas. Tem informação, é verdade. Que é a questão da alimentação. Muita gente ainda dá girassol o tempo todo para papagaio, acha que é a alimentação base do papagaio. A alimentação base... Dá café, chazinho, biscoito. A alimentação muito clássico. Base do pistacídeo, do papagaio, da arara, enfim, é sempre a ração extrusada aqui, ó. É igual, Lincoln, a ração de gato, ração de cachorro, né? Essa aqui é uma ração para papagaio. A gente tem aqui, por exemplo, a da Mega Azul, essa é uma large bits, ou seja, os grãos dela são maiores do que esse, tá? É um pouquinho maior. A gente tem da Nutrópica também, por exemplo, enfim, diversas rações. Então a base da alimentação do seu papagaio vai ser ração extrusada específica para papagaio. Eu vou devolver essa aqui pro potinho deles. E água sempre limpa e fresca à vontade. Ah, mas e um mix de sementes específico para papagaio? Você pode oferecer. Tem aqui. Aqui tem extrusada com sementes, por exemplo, né? Frutas. Tiago, eu posso dar um legume cozido? Pode. Eu posso dar uma fruta? Pode. Muito cuidado, por exemplo, quando a gente fala de maçã, pera, uva com as sementes. Elas são tóxicas. Muito cuidado com o abacate. Ele é tóxico. Muito cuidado com o morango. A fruta em si não é tóxica, mas geralmente contém muito agrotóxico morango e isso pode intoxicar a sua ave. Pode fazer tudo isso que eu falei, só que a base da dieta tem que ser a ração extrusada. Você tem que considerar que o mix de sementes, a fruta, o legume, são ali uma fugidinha da dieta, tá? Se você transformar isso na base, você vai desenvolver um desequilíbrio nutricional no seu animal a médio e longo prazo. Então, a base, água fresca e limpa sempre à disposição,
e ração extrusada específica para aquela espécie à disposição. Isso é fundamental. Como eu falei, é um animal que vai te acompanhar a vida toda, 50, 60 anos, e você quer que ele viva o máximo que ele puder, com extrema qualidade de vida. Então você precisa da alimentação adequada, água sempre disponível, de uma visita pelo menos anual ao médico veterinário, você precisa de um espaço adequado, né? Todas as aves que a gente vende aqui são pets, né? A gente alimenta elas, Lincoln, desde pequenininho na papa. Então, como você está vendo o tempo todo aqui, o bicho quer estar com a gente o tempo todo. Então, o viveiro, muita gente vai falar, o viveiro é uma prisão. Não, o viveiro não é uma prisão. O viveiro é um lugar de segurança. A ideia é que o bicho conviva com você, sempre ali, solto, e aí, quando não está sob supervisão humana, ele vai para o viveiro, porque ele pode roer, por exemplo, uma tela de nylon de proteção e fugir da sua casa, do seu apartamento. Ele pode, por exemplo, roer um fio de energia e levar um choque e morrer eletrocutado. Então, quando o animal não está sob supervisão humana, o que vai acontecer? Ele vai para o viveiro. Quando ele vai dormir, ele vai para o viveiro. E quando você está em casa, você vai soltar e vai interagir, porque é muito mais do que... é um membro da sua família, né? Isso é muito legal do papagaio. O nível de interação dos pistacídeos. É uma comparação que eu fiz lá em casa com o Lincoln e é ótima em relação ao viveiro. É a mesma coisa do berço do bebê. Exato. O berço do bebê, ele tem um gradeado. Algumas pessoas podem pensar, parece uma prisão. Sim. Só que, por que você coloca o bebezinho no berço? Para proteger, proteger de um acidente. Às vezes até o cercadinho de bebê. Exatamente. Não Exatamente. é uma prisão, é uma proteção, porque você está dormindo, pode estar dormindo do lado, mas para ele não cair, para ele não se machucar. Exatamente. É isso. Então a gente já falou da diferença sexual entre um e outro, a gente já falou da questão da capacidade de fala, já falamos da idade, já falamos de alimentação, já falamos de viveiro. O que mais as pessoas perguntam sobre papagaio verdadeiro? O pessoal sempre pergunta muito. Quando a pessoa vem aqui, ela compra, demora, pode vir... Comprou, leva no mesmo dia? Existe uma dúvida que é muito comum, que é, eu sei que é um bicho que tem que ter autorização do IBAMA, então eu preciso, como pessoa física que mora na minha casa lá, quero ter um papagaio como animal de estimação, ir no IBAMA pedir uma autorização, nada disso, nada. Você precisa se dirigir a uma loja, igual a gente aqui é Ecotop, né? Venha nos visitar, inclusive, e você vai trazer seu documento, ou RG ou CNH válido, tá? E aí a gente vai fazer toda a burocracia aqui. Você não precisa notificar o IBAMA, nada disso. Em dentro de 20 minutinhos você já sai com o animal e toda a documentação necessária para mostrar que esse animal é um animal de origem legal, que ele está regular, você está dentro da lei e está aí combatendo de forma indireta o tráfico de animais. Então é só chegar aqui, conversar com vocês, adquirir o animal. Sim, só que eu lembrei de uma coisa que eu não falei aqui, que gera uma dúvida. Pois não. Às vezes a pessoa pergunta assim, tem papagaio o ano todo? A gente precisa entender. Cachorro, por exemplo, entra no cio a cada 6 meses, mas o seu cachorro está entrando no cio hoje, a minha daqui a 2 dias, o outro... Então, assim, você tem reprodução de cachorro o ano inteiro, né? Papagaio, diversos pistacídeos, tá? Ringneck, por exemplo, já não se enquadra, é um bicho que reproduz o ano todo. Papagaio, arara, são aves e diversos outros pistacídeos que tem um período do ano específico. Os animais se preparam para aquele momento. O réptil, por exemplo, acontece com diversos répteis a mesma coisa. Ou seja, geralmente eles vão se reproduzir para que os filhotes nasçam no período quente do ano, do final do ano. A partir ali de agosto, setembro, até janeiro, fevereiro, é o que a gente chama de temporada, né? Então a gente hoje está em janeiro de 2025. A gente está no final da temporada dos pistacídeos. O que significa que no final do ano, né, a partir de agosto até janeiro ali, você vai ter uma abundância de papagaios, araras e outros pistacídeos sendo encontrados nas lojas, porque os animais já acabaram de nascer. Quando começar a chegar março, abril, maio, isso praticamente zera. Por que eu falo que praticamente zera? Porque biologia não é matemática. Então, um ou outro casal pode reproduzir um pouco antes, um pouco depois, então ele se adianta, ele atrasa, mas a temporada, por exemplo, está acabando. A gente está agora com os últimos filhotes da temporada de 2024. Então, assim, um bom momento seria mais ali pro final do ano. Se você está pensando, não, vou comprar em abril, provavelmente você não vai comprar nada.
Ou você vai achar alguma loja, algum criatório que tem algum bicho que não foi vendido, ou você vai dar a sorte da vida de achar ali um papagaio que reproduziu fora da época normal, padrão de reprodução desses animais. Então você não tem disponibilidade desses animais o ano inteiro, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em Minas, seja no criatório X, na loja Y, porque tem um período do ano específico que esses animais se juntam, pareiam para reproduzir. Uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente também falar sobre isso, como tipo assim, o papagaio é um animal que vive muitos anos. Muitos anos. Às vezes, o dono, o proprietário dele, acaba falecendo. E aí? Como faz para passar por uma outra pessoa, tipo um filho, um neto, algum parente, né? Porque é um animal que vive muito tempo. Porque às vezes a pessoa que adquiriu já tem uma certa idade que não vai conseguir acompanhar esse animal até o fim da vida dele. Beleza, vamos pensar então duas hipóteses. A pessoa está viva e ela, por segurança, já quer passar para alguém que é mais jovem e tal. Existe um documento específico, tá? Chama termo de transferência. Tá. Ela vai colocar os dados dela ali, os dados da pessoa que está recebendo, os dados do animal. Ela vai assinar em cartório isso, reconhecer firma, e a outra pessoa também. Junta com a documentação original do animal, está transferido. Legal. Não precisa fazer uma comunicação, porque não existe essa possibilidade. Você comunicar o IBAMA, comunicar o órgão ambiental estadual. O que você precisa fazer é juntar essa documentação original do bicho com o termo de transferência. Legal. Tá? É bom deixar essa informação porque é um animal que vive muitos anos. Isso. E é muito deixado de herança, né? Para a família. Então, assim, se a pessoa já faleceu, você vai ter que fazer um termo de transferência que tem que ser assinado pela pessoa que vai representar a pessoa que faleceu e junto a essa documentação tem que ser anexado o atestado de óbito. Não é óbito. simplesmente a pessoa faleceu e a outra assumiu o bicho. Não, vai estar como um animal ilegal. Exatamente. Né? Então, você tem que anexar, inclusive, o atestado de óbito. Tá. Mais uma situação. Imagina que eu comprei esse papagaio aqui na Ecotop. Eu tenho toda a documentação dele. Aí, você, por algum motivo, enfim, eu passo para você o papagaio. Eu transfiro. Então, eu vou tirar o documento original e um termo de transferência assinado e autenticado no meu nome e você também. Papá. Dica. Ele ficou com uma cópia, eu fico com outra. Porque se eu for abordado em algum momento, eu provo que eu transferi para ele. Tá. E aí você vai passar para a Thaís, por exemplo, por algum motivo, tá? Coisas acontecem. A ideia, é óbvio, é você adquirir o animal e ficar com ele para o resto da sua vida. Claro. Mas coisas acontecem e é melhor que o animal vá para uma outra pessoa do que seja mal cuidado. Com certeza. Por algum motivo, às vezes você sofre um acidente, fica doente, enfim. Beleza. Você então agora hoje tem o papagaio, os documentos dele e o termo de transferência. Se a Thaís for comprar de você, na verdade, você for transferir para a Thaís esse animal, você vai ter que dar para ela documento original, o meu termo de transferência transferindo para você e o seu, aí você assina transferindo para ela. Porque se você só passar o seu para ela, a nota fiscal está no meu nome. Como é que chegou em você? Então ela tem que mostrar os termos. Poxa, Thiago, então hipoteticamente, se for um bicho que vive 100 anos e ele passar por 20 pessoas por algum motivo na vida, Tem que ter documentos vou ter que ter de todo mundo. 19 termos de transferência? Vai ter que ter. Tem que ter. Hoje, 2025, é assim que funciona a legislação. Eu acredito que seria muito melhor se fosse um processo online, entendeu? Sem Utilizando, por exemplo, a plataforma GovBR, onde você consegue fazer uma assinatura digital, tudo. Até porque a rastreabilidade se perde nisso aí, se você parar para pensar. Porque quando a gente emite documentação aqui, o órgão ambiental sabe de que criatório veio esse animal e para onde eu mandei. Só que se você começa a transferir esse animal para outras pessoas, isso se perde, porque não tem uma comunicação online. Então, se fosse tudo online, seria mais prático, menos papel e muito mais rastreável. Infelizmente, na minha opinião, ainda não é assim. Então, o que a gente tem que fazer é o termo de transferência. Seguir a lei certinho. Pra Exatamente. não ter dor de cabeça no futuro. Com certeza. Gente, tráfico de animal, além de crueldade, é crime. É crime. Então, assim, é um assunto muito sério. Esses bichos precisam ter a documentação toda correta, tudo certinho, e você ter a cabeça tranquila de estar adquirindo um animal que não foi retirado da natureza. Nenhum animal comercializado numa loja autorizada para comercializar esse tipo de animal saiu da natureza. Não. Eles são oriundos de criatórios comerciais que têm o aval do IBAMA, do órgão ambiental estadual e nasceram sob os cuidados humanos. Show de bola. E é claro, o bem-estar também. É fundamental. Agora, olha só. Picos adrenérgicos e picos colinérgicos. O bicho estava agitadão, brincando, voando, cansou. Agora vai dar a dormidinha deles ali. Ah, que bonitinho. Tranquilinhos. Cara, esse bichinho é muito maneiro. Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito de papagaio. Confesso a você que eu tenho uma paixão maior ainda por arara canindé, que vai ser tema de um outro vídeo nosso. Vai ser o próximo. Mas papagaio é um bicho muito legal e é algo que está muito dentro da nossa sociedade, né?
Com certeza. Então é isso, pessoal. Falamos tudo sobre esses bichinhos. Se vocês querem vê-los pessoalmente, venham até a Ecotop. O quanto antes, O contato tá aqui. Vai embora. Só tem esses dois aqui. De repente, agora, depois desses dois, vai ser o quê? Só final do ano, né? Provavelmente, se não surgir algum bicho esporádico, só no final do ano desse ano agora. Então, aproveita a oportunidade. Última pergunta. Em média, quanto está custando um bichinho desse? R$6.000 é o preço médio de um papagaio verdadeiro. Tá. É óbvio que vai variar de criador para criador, de Sim. loja para loja, mas a média de Mas valor a ideia é essa. Geralmente, tá? É o mesmo valor tanto o macho quanto a fêmea. Alguns vendedores, aqui na loja é sempre o mesmo valor. Alguns vendedores, como existe muito mito de que só o macho fala e um monte de gente só quer saber do macho, a pessoa se aproveita disso e eu acho que tá tudo bem, é comércio. E coloca o valor do macho mais caro, justamente porque a procura é maior, por conta de mito. A pessoa paga mais caro, às vezes, no macho, Mas também por conta acaba de um vendendo mito. uma desinformação também, né? Cada um sabe o que faz, né? Mas é muito comum você ver o macho mais caro por conta desse mito que gera uma procura maior por machos, as pessoas achando que se tiverem uma fêmea, elas não vão falar. Então, é isso, meus amigos e amigas. Thiago, Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado a Thaís, que está aí, ó, firme e forte, com a mão queimando. Não está acostumada, né? Com certeza. E logo, logo a gente vai falar mais bichos aqui. Cobras, lagartos, mais aves também, ó. Tem essa bonitona aqui também, ó, já olhando pra gente. E é isso. Um forte abraço a todos e Até a próxima.